Muito boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos da ciência do espiritismo, da religião espírita, da doutrina dos espíritos. Voltamos a apresentar mais uma edição do nosso programa, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Voltamos a apresentar uma nova edição e hoje gostaríamos de conversar acerca das obras de Allan Kardec. Nós sabemos que a primeira enciclopédia do Espiritismo se constitui ou se compõe das obras básicas que chamam o Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras fundamentais do Espiritismo, da autoria de Allan Kardec. Constitui essas 5 obras a primeira enciclopédia da literatura espírita, da filosofia espírita, da ciência do espiritismo, da religião do espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, a sequência, o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, Céu e Inferno, quinto, o livro A Gênese. São esses 5, mas poderíamos acrescentar, para enriquecer esta primeira enciclopédia da literatura espírita, poderíamos acrescentar mais A Obsessão, uma obra de Allan Kardec, A Prece, de Allan Kardec também, e mais O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E a segunda enciclopédia que consideramos são os 5 volumes da Revista Espírita, de Allan Kardec, também fundada e mantida por Allan Kardec até a sua desencarnação, 1859. A fundação foi em 1858, o primeiro volume, que se desdobrou até 1869, com a partida de Allan Kardec para o mundo espiritual, ou seja, o retorno do codificador do Espiritismo, cumprida a sua missão para o mundo espiritual. Então, a Revista Espírita, o que ele não fez, não escreveu, diríamos, na primeira enciclopédia, através dos 5 e do mais 3 livros que ele escreveu, ele conseguiu nos 12 volumes da Revista Espírita. E cada volume, apenas para informação, se constitui de 450 a 600 páginas. E pela nossa conta, diríamos, se Allan Kardec demorasse mais aqui entre nós, mais uns 10 anos, nós teríamos mais outra quantidade de volume, mais 12 volumes da Revista Espírita, que constituiria, provavelmente, em nossa opinião pessoal, a terceira enciclopédia do Espiritismo, a primeira pelas obras, não é? Seguida pela segunda enciclopédia dessa Revista Espírita e mais os volumes que ele teria escrito. Formaria a terceira enciclopédia. Estamos afastando aqui da internet. E de maneira que vale a pena a gente consultar essas obras de Allan Kardec para saber o que é a literatura espírita. E no desdobrar dos 12 volumes, nós temos muitos casos de obsessões narrados por Allan Kardec, enviados para ele para analisar, muitas informações de publicações daquela época acolhendo o espiritismo, jornais profanos da França, a quantidade enorme de criaturas que se filiavam ao espiritismo,
e que nessas obras de Allan Kardec nós vemos curas realizadas pelos espíritos, aparições, visões, sonambulismo, todos assuntos relativos ao espírito. Allan Kardec trata aí uma vez que mostra que o espiritismo é a ciência que cuida do espírito, que cuida da alma. Assim como a ciência material cuida da parte material da vida, teria que ter, como está entre nós, o espiritismo como a ciência que cuida do espírito. Cuida do espírito encarnado, que somos nós, e continua cuidando e explicando os fenômenos provocados pelos mesmos espíritos que viveram aqui, como homem, que estão no mundo espiritual. O espiritismo, como ciência, também explica. E de modo que nós temos aí o espiritismo desdobrado, pode-se dizer, nessas duas enciclopédias. E teríamos a terceira, se Allan Kardec tivesse vivido materialmente, mas no mínimo 10 anos. E de maneira que nós aproveitamos a oportunidade aqui do nosso programa para passar para todos uma informação que seria as virtudes, não é, do homem sábio. Quais são as virtudes principais de todo homem sábio? Quais são as virtudes? Primeiro, a prudência, a previdência, a humildade, a sobriedade e a modéstia. Estas são as 5 qualidades fundamentais do homem sábio e do homem de bem. São as 5. Prudência, previdência, humildade, sobriedade, não abusa, mesmo com as coisas na mão não abusa, e a modéstia, não é vaidoso. E temos mais um código moral que é da autoria de Jesus. Qual é esse código moral que serviria ou que serve ou é adaptado a todos os planetas habitados do universo? Não é só para a Terra. É o que Jesus diz no Evangelho. Não faças aos outros o que não querem que os outros te façam. Aí está toda a lei. Se todos os governantes de países do mundo tivessem esse código mínimo, resumido, em cima de Sobirô, não teríamos as guerras. Nem as guerras políticas e muito menos as guerras santas entre as igrejas, entre as religiões, na defesa de um Deus que não é de guerra. E na defesa brigando por Jesus, que também representa o anjo da paz. Essas guerras teriam sido todas evitadas. Não faças ao teu irmão, ao teu próximo, o que não queres que o teu próximo te faça. Apenas para reflexão. E temos mais. Conta-se que na época de Allan Kardec, no século XIX, 1800, e meado de 1800, foi aí que viveu Allan Kardec, havia um sábio muito brilhante na França, que era considerado o mestre dos sábios, que ele conheceu o espiritismo. E ele chegou a dizer que se reconheceu tanto a importância do espiritismo para a humanidade e a missão do espiritismo na moralização dos seres humanos, que ele chegou a dizer que se todos os homens fossem espíritas, a humanidade, diríamos, como ele diz aqui, não estaria tão distante da perfeição. Olha o que foi que disse esse sábio, alcançando o valor do espiritismo, a importância do espiritismo e a missão do espiritismo. Ele chegou a dizer isto, que se todos os homens fossem espíritas, a humanidade, voltamos, não estaria tão distante da perfeição, mostrando
que o homem, a humanidade, estaria mais aproximada da perfeição, que esta é justamente a meta para a qual Deus criou todos nós, todos os espíritos, filhos da sua criação. E temos mais outro pensamento de um sábio francês, falando da natureza, falando do universo, que era Louis Lavoisier, outro grande sábio da época de Allan Kardec, que estudando a natureza, ele era um gênio da química, ele dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é justamente o que o Espiritismo nos ensina, que existe a lei de evolução do universo, a lei de progresso, que transforma os seres inferiores em seres superiores. É o que ensina o Livro dos Espíritos, a partir da questão 596 ou 97, dizendo que tudo na natureza se liga, se conecta, tudo está ligado e tudo mostra a sabedoria de Deus, tudo mostra a presença de Deus no universo, desde a formiga até as estrelas, que são os sóis, não é? Que são os sóis, as estrelas são os sóis, por onde circula a família de mundos. Aí tudo isso nós vemos, segundo Lavoisier, a presença de Deus no universo para combater, não é? Para combater os materialistas que dizem que tudo na natureza é por um acaso. O Espiritismo não tem acaso. Tudo tem as suas causas. Causas gerando efeitos. Efeitos se transformando em novas causas. E essas novas causas gerando outros efeitos. Quando não entendemos as causas, devemos analisar os efeitos e recuar as causas que vamos encontrar. Porque na visão espírita e segundo a lei de evolução, no universo tudo evolui e tudo progride, desde o mais simples até o mais complexo. Então é isso que nos ensina o Espiritismo e que reflete a sabedoria de Louis Lavoisier, um sábio que morreu reconhecendo o valor do Espiritismo. Muita paz para todos e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, baseado nas obras de Allan Kardec, para estudo, pesquisa e reflexão. Muita paz para todos.